Jovem acusada fala 10 idiomas. Revelação surpreendente deixa juiz chocado e emocionado. A tensão era palpável no tribunal. Os olhares estavam fixos em Ana Clara, uma jovem de 22 anos, que enfrentava a injustiça com a coragem herdada de sua mãe. Crescendo em uma comunidade carente de São Paulo, as dificuldades nunca a abateram, pelo contrário, moldaram sua determinação. Enquanto a acusação a rotulava como uma criminosa, a mulher que limpava casas e cuidava de crianças na cidade tinha um brilho no olhar que transcendia seus poucos recursos. Ana, trabalhadora incansável, sonhava em se tornar tradutora, acreditando que educação era a chave para um novo futuro. Mas ali, naquele momento angustiante, a dúvida começava a minar sua bravura. A mídia estava em pé de guerra, utilizando sua origem como arma para desacreditá-la. Querem me fazer parecer uma bandida, pensou Ana, enquanto sentia seu coração disparar ao ouvir o advogado da acusação adotar um tom sarcástico. Podia ver sua mãe na plateia, as mãos trêmulas segurando um lenço. A pressão entrelaçava-se com a expectativa de uma vida inteira, e Ana se perguntou se conseguiria, realmente, se afirmar como uma mulher do bem em meio a tanto preconceito. Os murmúrios na sala eram abafados pela batida constante do seu coração. Como num filme, a cena tomava contornos de dramatismo. O juiz parecia distante, mais interessado em sua rotina do que na vida daquela jovem. Mas Ana estava decidida a não deixar sua história se afogar em um mar de desespero. As acusações eram pesadas, mas naquele instante, uma luz brilhava na escuridão que a envolvia. Ela levantou-se, as palavras borbulhando em sua garganta. Eu falo 10 idiomas, declarou com uma voz que, apesar do tremor, soou firme. O silêncio no tribunal era quase ensurdecedor. O juiz, por um instante, pareceu despertar de seu letárgico estado. A revelação inundou o ambiente com uma nova energia. Mas logo em seguida, a pressão começou a esmagá-la novamente. Só pode ser mentira, alguém sussurrou na plateia. Uma onda de desprezo tomou conta do espaço, como se a acusação quisesse reafirmar que seus sonhos eram impossíveis por conta de sua origem. O foco da narrativa virou contra ela, a insegurança sendo um veneno em sua mente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O olhar de sua mãe, repleto de amor e apoio, penetrou sua insegurança. Ana decidiu não desistir. Com cada fibra de seu ser, ela se virou para todos os presentes e começou a relatar sua história. Cada palavra carregava o peso de suas lutas e a força de suas esperanças. Seu coração pulsava e ela se sentia viva, mesmo quando o ambiente parecia hostil. Eu sou mais do que a etiqueta que tentam me colocar. Sou a filha de uma mulher que trabalhou duro para me dar um amanhã diferente, exclamou, e o juiz começou por um momento a refletir numa nova perspectiva, como se sua máscara de indiferença começasse a desgastar. Mas a história não para por aí. Enquanto o apelo emocional de Ana ecoava na sala, um telefonema inesperado interrompeu a tensão, trazendo uma revelação que poderia reverter a maré mais uma vez. O que será que vem a seguir? O telefone tocava alto, rompendo a atmosfera carregada do tribunal. O juiz, surpreso, olhou desconcertado para o assistente, que se levantou rapidamente e se aproximou da mesa. Era um chamado urgente, algo que exigia atenção imediata. Ana sentiu o nó na garganta afrouxar momentaneamente, como se aquele toque aludisse a uma nova esperança, mesmo que efêmera. O murmúrio se espalhou pela sala e todos os olhos estavam fixos na cena. O assistente ao juiz sussurrou algo ao seu ouvido, e a expressão do magistrado mudou. Ele franziu a testa, claramente perturbado. Ana poderia jurar que, por um breve instante, ela avistou um reflexo de preocupação e até mesmo compaixão em seus olhos. Mais uma pausa. Precisamos de um momento, anunciou o juiz, sua voz ecoando pelas paredes, interrompendo toda a murmuração. Ana estendeu a mão nervosamente,
sem saber se deveriam ser boas ou más notícias. Seria uma nova chance ou apenas um adiamento da sua luta? Os minutos que se seguiram pareciam intermináveis. O tribunal ficou em silêncio, como se o tempo tivesse congelado. Ana olhou para sua mãe. Ela parecia tão ansiosa quanto a filha, seus olhos brilhando de uma mistura de esperança e temor. As duas compartilhavam uma conexão inquebrável, um entendimento sem palavras que só quem passou por dificuldade sabe sentir. Então, o juiz se virou novamente para a sala, o olhar mais sério do que nunca. Recebemos uma declaração. A pessoa que fez a acusação pode ter informações que não foram divulgadas. A defesa e a acusação terão tempo para se reunir e discutir. Mas, Ana Clara, você terá a oportunidade de apresentar outros testemunhos que podem corroborar a sua história. Aquelas palavras cortaram a atmosfera de pesadelo que a cercava. Ana sentiu uma onda de alívio misturado a um novo desafio se instalando em seu peito. Ela tinha uma chance, e agora, mais do que nunca, precisava mostrar quem realmente era. Posso fazer isso, pensou. Eu sou mais forte do que imagino. Mas à medida que a adrenalina aumentava, uma nova preocupação a invade. Quem seriam essas testemunhas? Como poderia encontrar aliados nesse momento crítico? O juiz permitiu um breve intervalo, e Ana respirou fundo, tentando organizar suas emoções. Sabia que precisava agir rápido. Olhou ao redor, procurando sua mãe, e encontrou um sorriso encorajador naquela expressão cansada. Era tudo o que ela precisava para se levantar acima da dúvida e da insegurança que a acompanhavam. Decidida, Ana se afastou da mesa, disposta a encontrar as pessoas que conheciam sua real essência. Enquanto se dirigia à saída, o tumulto na mente girava em torno de um pensamento: essa pode ser a oportunidade que tanto esperei. O mundo lá fora era diferente, mais iluminado, e até o ar parecia mais fresco. Mas a inquietação se instalou em seu coração. Enquanto isso, suas lembranças de infância surgiam, o orgulho em aprender novos idiomas, enfrentar críticas, e a certeza de que sua história iria além dos muros estreitos daquela sala. 2 dias depois, em uma penumbra mais familiar, Ana se via fora do tribunal, rodeada pelos amigos da comunidade, as vozes se entrelaçando em encorajamento. No entanto, uma preocupação persistia, uma figura do passado, alguém que poderia manchar a imagem que ela lutara para construir, estava a caminho. Lagartos na barriga e um coração acelerado, Ana não sabia se estava pronta para o que vinha a seguir. O que essa pessoa traria de volta ao seu mundo? Os dias que se seguiram àquela reunião no tribunal passaram rapidamente, mas para Ana, cada segundo parecia uma eternidade. Enquanto envolvida na busca por testemunhas que pudessem apoiá-la, as memórias da infância se misturavam com os temores do presente. Palavras de encorajamento de amigos e conhecidos ecoavam em sua mente, mas havia uma rocha firme de insegurança a pesar em seu peito. Ana se lembrou de sua professora de idiomas, Dona Lúcia, uma mulher cheia de equipe e amor, que sempre acreditou no potencial dela. Uma nova língua é uma nova vida, dizia. Era essa crença que a guiava, mas agora, ao olhar para o futuro, a realidade era muito mais pesada do que qualquer desafio de um novo idioma. A pressão crescia. A possibilidade de encontrar Dona Lúcia e pedir que ela testemunhasse a favor de Ana se tornava cada vez mais urgente. Ela sempre me apoiou, sempre viu quem eu realmente sou, pensou Ana enquanto caminhava pelas ruas da cidade. Mas seu caminho não era só um esforço físico, era emocional, uma jornada de redescoberta. Era uma manhã ensolarada quando Ana finalmente decidiu ligá-la. O coração disparava enquanto o toque do telefone ecoava no ar quieto de sua casa. A voz familiar de Dona Lúcia atendeu com alegria, carregada de lembranças e carinho. Meu Deus, Ana Clara! Como você está, minha querida? Ana sentiu uma onda de conforto embalá-la. Contou à professora sobre as dificuldades que estava enfrentando, a batalha no tribunal e a chance de ter testemunhas. A resposta de Dona Lúcia foi calorosa e firme. Ana, você é uma lutadora. Estarei lá. Eu sempre acreditei em você. 2 horas depois, Ana estava diante da porta da antiga escola, nervosa, mas determinada. A fachada era a mesma, mas tudo parecia menor agora, como se o mundo infantil tivesse encolhido frente à realidade adulta que enfrentava. Ao entrar, uma onda de nostalgia a atingiu.
O cheiro de giz e papel novo revisitaram seu passado de sonhos e desafios. E lá estava Dona Lúcia, a mesma mulher forte que havia moldado tantas vidas. Ao a ver, Ana sentiu que a força dela era um combustível, um propulsor para suas próprias inseguranças. Você precisa se lembrar de quem você é, Ana. Sua história é mais importante do que qualquer mentira, disse Dona Lúcia, e Ana, absorvendo cada palavra, começou a acreditar novamente. Os dias se tornaram semanas, e Ana se reuniu com outras possíveis testemunhas. Havia amigos, colegas, pessoas da comunidade que viam a verdadeira Ana Clara, não a acusada, mas a jovem que enfrentou cada desafio de cabeça erguida. As histórias delas formaram um mosaico de apoio e verdade que Ana nunca soube que poderia ter mais. Por trás de todo aquele apoio, a sombra da figura do passado persistia. O peso da presença que se aproximava dela se intensificou. Ana, mesmo cercada por amor e encorajamento, se perguntava, e se o que eu temia se concretizar? Como posso lutar contra algo que me permeia tão profundamente? Aquela pergunta a acompanhava dia e noite, enquanto o tribunal se aproximava. A pressão aumentava, e o coração de Ana pulsava em um ritmo frenético. A confiança que fora construída gradualmente se fragilizava sempre que pensava na pessoa que poderia aparecer. E então, numa manhã nublada, um aviso de celular fez a temperatura cair. Era uma mensagem de um número que ela não reconhecia, mas o conteúdo fez seu sangue gelar. Eu sei a verdade sobre você. O que você construirá agora pode desmoronar. O que isso significava? A última peça do quebra-cabeça estava prestes a ser revelada. E Ana sabia que precisava se preparar. O momento que ela temia estava chegando. O que essa mensagem significava para seu futuro? O dia seguinte trouxe nuvens pesadas e um frio que parecia atravessar os ossos de Ana. A mensagem anônima ainda martelava em sua mente, desnudando medos que ela pensava ter enterrado. O celular vibrava frequentemente ao seu lado, mas ela evitava olhar, como se cada nova notificação pudesse trazer mais sombras ao seu já sombrio panorama. Naquela mesma manhã, Ana decidiu que precisava desabafar. Reuniu coragem e mandou uma mensagem para Dona Lúcia. Pediu que se encontrassem para um café, precisava sentir a familiaridade daquela presença que sempre a confortou. Assim que a resposta positiva chegou, uma onda de alívio a inundou. A professora de idiomas era um farol em meio à tempestade emocional que estava vivendo. No café, Dona Lúcia a recebeu com um sorriso caloroso. Ana, minha querida, parece que você está carregando o mundo nas costas. O que está acontecendo? Perguntou, enquanto as duas se acomodavam na mesa de canto. Com os olhos marejados, Ana expôs suas preocupações, a mensagem ameaçadora e o peso do julgamento que sentia. Cada palavra que saía de seus lábios era como um grito contido, um pedido de ajuda silenciosa. E se o passado vier à tona, Dona Lúcia? E se todas as pessoas que confiam em mim se decepcionarem ao descobrirem quem eu realmente sou? A dúvida assolava cada sílaba. A professora ouviu atentamente, após um breve silêncio, respondeu com firmeza. Ana, sua verdade é poder. Não importa o que possa ter acontecido, você não é definida por isso. Você é muito mais do que qualquer erro, do que qualquer rótulo que tentem te impor. A vida é uma série de oportunidades, e você tem a chance de transformá-las. Aquelas palavras foram como uma lufada de ar fresco, mas ainda assim, não eram suficientes para dissipar todas as nuvens que pairavam sobre Ana. Ao olhar pela janela, viu as gotas de chuva começando a se formar e perguntou, Dona Lúcia, e se a verdade que essa pessoa tem for algo que me reduz, que me anula? Você ainda tem controle sobre sua própria narrativa. Ninguém pode contar sua história melhor do que você, Ana. Use isso a seu favor. Ao invés de permitir que esses medos a dominem, mostre a todos que sua história é um exemplo de superação e resistência. Ana assentiu, mas suas inseguranças não se dissiparam por completo. A conversa terminou, mas sua mente continuava a trabalhar em um turbilhão de pensamentos. O que Dona Lúcia disse ecoava em suas memórias, é hora de se erguer e reivindicar sua verdade. A noite chegou, e com ela, o desespero reacendeu. Ana decidiu agir. Precisava descobrir quem estava por trás da mensagem misteriosa. O que essa pessoa sabia? Tinha alguém a quem poderia recorrer?
Seu coração acelerou e, em um momento de ousadia, começou a vasculhar suas redes sociais. Cada clique parecia ressoar em seu peito como um tambor. Foi então que encontrou um perfil que não reconhecia. Um nome figurava ali, e uma imagem lhe era familiar. O rosto a fitava de uma forma perturbadora, lembrando-a de um passado que ela tentará esconder. Era alguém que conhecia bem sua história ou mesmo alguém que poderia querer arruinar tudo o que estava construindo. Ana sentiu o calor subir à sua cabeça. Perguntas e certificações tumultuaram sua mente. O que aquela pessoa queria? A verdade estava prestes a ser revelada, mas a tensão a roteou em uma dança incerta de medo e coragem. A mensagem que receberá virava uma realidade indiscutível. A batalha não era apenas no tribunal, mas contra fantasmas do passado que poderiam vir à tona a qualquer momento. Com o coração na garganta, Ana tomou uma decisão: precisava enfrentar essa realidade, custe o que custasse. Afinal, a hora da verdade estava se aproximando e, assim como Dona Lúcia disse, ela gostaria de ter as rédeas de sua narrativa. Ao fechar os olhos para respirar fundo, uma pergunta a assombrou: o que fazer agora que suas inseguranças podiam vir ao público? O tribunal não era o único que a aguardava, e o verdadeiro desafio a esperava na escuridão. Ana passou a noite em claro, revirando-se entre os lençóis, enquanto pensamentos confusos a prendiam em uma roda viva de incertezas. O rosto daquela pessoa desconhecida nas redes sociais não saía de sua mente. Ela se imaginou cara a cara com eles, ouvindo o que tinham a dizer, mas a ideia de ser confrontada pelo seu passado a apavorava. Seria como abrir uma ferida já cicatrizada, mas a urgência de ter controle sobre a situação a movia. O sol mal havia raiado e ela já estava em pé. Vestiu-se rapidamente e pegou seu celular. Com a mão trêmula, enviou uma mensagem direta para o perfil misterioso. Quem é você e o que você sabe sobre mim? Após apertar o botão de enviar, um frio na espinha a envolveu. Era um vazio imenso, como se tivesse pulado de um penhasco e ainda não soubesse se tinha asas para voar. A resposta não demorou a chegar. Um simples "a verdade te libertará. Mas eu posso destruí-la" também fez seu coração acelerar. Era como se cada palavra estivesse carregada de uma ameaça implícita. Quem era essa pessoa? O desejo de entender a situação crescia em seu peito, e, ao mesmo tempo, a sensação de estar sendo observada a deixava inquieta. Sem saber o que mais fazer, decidiu ir até o escritório. O trabalho sempre foi seu refúgio, um lugar onde ela podia se perder em tarefas e esquecer das preocupações. Ao chegar, notou que sua equipe estava em clima de sussurros. Sorrisos nervosos, olhares rápidos desviados, e as conversas logo cessavam assim que ela se aproximava. O ambiente que antes trazia segurança agora a fazia se sentir isolada. Com um esforço sobre-humano, enchendo-se de coragem, Ana chamou a atenção de todos. Oi, pessoal. Está tudo bem? Perguntou, tentando mascarar o tremor na voz, mas logo percebeu que suas palavras soavam forçadas. A reação foi imediata: um silêncio pesado no ar e um murmúrio hesitante. Uma colega finalmente se manifestou. Ana, o que aconteceu? Você recebeu uma mensagem estranha? A pergunta mencionava algo que até então ninguém sabia e fez o pânico tomar conta. Ela percebeu que seu segredo não estava apenas em suas mãos, mas tornara-se um dilema coletivo. O que era um problema interno parecia agora um escândalo iminente. Diante de seus colegas, Ana decidiu falar, mas as palavras se enrolavam na boca. Eu estou lidando com algumas coisas pessoais, nada que deva preocupar vocês, tá? O clima pseudo-familiar se quebrou, mas algo dentro dela sabia que não poderia se esconder para sempre. A lembrança de Dona Lúcia soava em eco. Ela tinha que contar sua própria história. A hora do almoço chegou como sempre, mas ela não conseguia comer. Onde antes as conversas eram alegres, agora só havia murmúrios disfarçados. A energia do escritório parecia densa, como se todos estivessem cientes do que estava para acontecer, mas nenhum tivesse coragem de perguntar. Um ainda mais próximo, Lucas, lançou um olhar significativo. Ana, você sabe que estou aqui se precisar de ajuda, certo? A bondade dele a tocou, mas ela não tinha certeza se era a ajuda que realmente precisava. E se a verdade dessas mensagens tivesse o poder de soltar uma onda de destruição? Ao pensar nisso, uma ideia se formou.
Era hora de se defender. Ana decidiu que iria até a antiga cidade onde aquele rosto familiar poderia ter os segredos que precisava. A simples ideia de confrontar seu passado lhe deu a adrenalina que precisava. Ela saiu do escritório e dirigiu rapidamente, determinada a encontrar respostas. Com a mente a mil, a estrada diante dela parecia se esticar em um horizonte que carregava promessas e medos. O que ela descobriria aguardava na esquina do destino? A verdade nunca é um caminho fácil, mas Ana estava disposta a desbravá-lo, mesmo que isso significasse arriscar tudo. O passado se aproximava e, desta vez, não seria ela a se esconder dele. A dúvida continuava, mas a coragem ressoava mais forte. Estava pronta para enfrentar o que quer que a aguardasse. Ao chegar na cidade, um único pensamento dominava sua mente: quem realmente estava no controle de sua história? As revelações ainda estavam por vir. Ana estacionou o carro de maneira apressada, o coração pulsando insistentemente no peito. A antiga cidade havia mudado, mas algumas coisas permaneceram as mesmas. As ruas de paralelepípedos e o cheiro de pão quente da padaria lembravam de um tempo em que suas maiores preocupações eram provas de matemática e bolhas de sabão no quintal de casa. Mas aquele lugar carregava segredos, e ela estava determinada a desvendá-los. A primeira parada foi a casa de Dona Lúcia, uma mulher que sempre teve um jeito especial de acalmar os ânimos. Com passos firmes, Ana se aproximou da porta. O coração parecia se apertar a cada batida. E se ela não souber nada? E se tudo que busco estiver perdido no tempo? Esses pensamentos a assombravam enquanto ela batia. Após alguns momentos, a voz doce de Dona Lúcia soou do outro lado. Quem é? Ana. Sua própria voz soou estranha, como se o nome se desprendesse dela naquele momento. Quando a porta se abriu, Dona Lúcia sorriu calorosamente, mas logo seu olhar preocupado denunciou que percebia algo errado. Ana, querido, que trouxe você aqui? O abraço que se seguiu foi apertado e reconfortante. Sentir aquele carinho familiar não aliviou as dúvidas em sua mente, mas trouxe um pequeno sopro de coragem. Ana não hesitou. A saudade pelo que tinha passado se misturava a um medo avassalador do que quer que viesse à tona. Dona Lúcia, eu preciso saber de algumas coisas. Sobre meu passado. Sobre os anos que eu me ausentei. Sua voz tremia, mas ela se forçou a manter o olhar firme. Dona Lúcia a observou atentamente, os olhos refletindo a sabedoria de quem já viu muitas histórias sendo escritas e reescritas. Ana, a verdade pode ser dolorosa, mas esconder-se dela nunca resolve. O que você precisa saber? Ana hesitou, as lembranças inundando sua mente. Aquelas mensagens tinham estilhaçado sua realidade e agora ela estava à beira de uma revelação. Sobre meus pais e a razão pela qual fomos forçados a sair. Você sabe algo, não sabe? O silêncio alongou entre elas como um fio tenso prestes a romper. Os olhos de Dona Lúcia se suavizaram e ela fez um gesto para que Ana entrasse. Vamos conversar, querida. A verdade deve ser compartilhada a quem o coração se abre. Venha, vamos ao meu sofá. Com um nó na garganta, Ana sentou-se, preparada para ouvir o que Dona Lúcia tinha a revelar. A mulher começou a falar, lembrando-se de episódios que Ana já havia esquecido. Nomes, rostos, situações. Aos poucos, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em sua mente. Você não sabe, mas sua família estava envolvida em algo grande, Ana, algo que poderia ter mudado tudo. Dona Lúcia respirou fundo, e o olhar preocupante voltou. Foi um tempo de muita tensão, e por isso tudo o que aconteceu. Eles tomaram decisões difíceis. Ana mal conseguia acompanhar. O coração disparava, e uma mistura de emoções a invadia. Ela estava diante de uma conta que precisava ser saldada. Mas como assim, Dona Lúcia? O que exatamente aconteceu? O desespero escorria por suas palavras. Era como se ela finalmente estivesse perto de um precipício e pudesse ver o abismo abaixo. A mulher, percebendo a angústia de Ana, logo disse, às vezes, a verdade traz dor, mas também é um passo necessário para começarmos a curar. Este é o momento certo para que você descubra não apenas o que fugiu de você, mas como isso te fortaleceu.
O que sinto é que seu passado ainda pode mudar seu futuro. Ana soltou a respiração que nem sabia que estava aprendendo. A cada palavra de Dona Lúcia, a verdade parecia mais próxima. E, ao mesmo tempo, a certeza de que precisava se preparar para o que estava por vir, especialmente agora que um novo detalhe a aguardava. Tem mais uma coisa, Ana. Alguém está procurando por você. E essa busca pode mudar tudo. Ela parou, sentindo o coração acelerar novamente. A curiosidade se misturava ao medo. Quem seria essa pessoa? E o que ela queria? Ana fechou os olhos por um instante, desejando acalmar a tempestade que se formava dentro dela. O desconhecido ainda a assombrava, mas agora havia uma luz que a guiava. Seria este realmente o momento em que a verdade a libertaria, ou a afundaria ainda mais? Uma nova revelação estava prestes a acontecer. Os olhos de Ana brilharam com um misto de expectativa e medo. Dona Lúcia inclinou-se para a frente, a expressão séria e os dedos entrelaçados, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo que mudaria a vida da jovem. O silêncio se instalou, pesado como um véu, e Ana percebeu que sacar respostas agora exigiria coragem. Tem uma história, uma que poucos conhecem, começou Dona Lúcia, a voz suave, como uma canção antiga. Havia pessoas envolvidas em situações obscuras. Seus pais, eles estavam tentando proteger você. Às vezes, as decisões mais difíceis são tomadas por amor. Ana sentiu um frio na barriga. O que seus pais haviam feito? E como exatamente isso a afetava? As perguntas queimavam em sua mente, como brasas prontas para se acender em chamas. Eles estavam envolvidos em um projeto que tinha a ver com pessoas poderosas, continuou Dona Lúcia, o olhar distante. Numa noite, tudo saiu do controle. O que parecia ser uma oportunidade para mudança se transformou em um grande pesadelo. Por isso, precisaram sair às pressas. Ana sentiu um peso imenso se instalar em seu coração. Suas lembranças da infância eram repletas de carinho, mas agora pareciam sombras, como se um novo grafite tivesse sido desenhado sobre um mural de memórias. E você sabe onde eles estão agora? A pergunta saiu de seus lábios antes que pudesse pensar. Dona Lúcia balançou a cabeça lentamente. Não exatamente. Mas o que sei é que enquanto você estiver aqui, nesse lugar, alguém está te procurando. Essa pessoa é ligada à sua história e ao que aconteceu naquela noite fatídica. Uma onda de emoções tomou conta de Ana. Medo. Raiva. Confusão. Quem é essa pessoa? O que ela quer de mim? Sua voz estava quase embargada, um nó de anseio sufocando seu discurso. Eu não sei os detalhes. Mas sugiro que você se prepare. O que quer que venha, pode mudar a imagem que você tem do seu passado e sua família. Ana olhou para a xícara de chá que Dona Lúcia havia servido. O vapor ainda subia, formando espirais no ar. A calma que ela sentia ao beber aquele chá agora parecia distante. Como se, a cada gole, um mistério maior se desenrolasse. Você sempre pode escolher como encarar isso, meu amor. Sua vida é sua, e se decidir buscar a verdade, saiba que não estará sozinha. As palavras de Dona Lúcia ressoaram em sua mente, como uma luz em meio à escuridão. O pressionar das incertezas estava diante dela, mas Ana se lembrou do que havia prometido a si mesma. Não iria recuar. Cada respiração preenchia-a de determinação. Aquela busca poderia doer, mas era necessária. Por favor, me diga mais sobre essa pessoa. Ana estava disposta a ir até o fim. O querer saber era mais forte que qualquer medo. Não posso, mas eu faço uma ligação. Dona Lúcia se levantou, e Ana a observou, a inquietação crescendo. O telefone antigo no canto da sala parecia um símbolo do passado que a cercava. Dona Lúcia discou, e o som do chiado da linha estava carregado de mistério. Quando Dona Lúcia começou a falar, a ansiedade de Ana disparou. O que estava prestes a passar pela linha? Com quem ela estava se conectando? O tempo parecia se estender, um fio invisível tingido de expectativa. O que você descobrirá pode mudar tudo, Ana. Tenha fé, disse Dona Lúcia com a linha ainda aberta.
Ana mal conseguia conter a necessidade de aprofundar a verdade que a envolvia como um cobertor de sombras. E ao olhar pela janela, a luz do sol estava se escondendo no horizonte, como se estivesse ameaçando deixar espaço em sua vida para uma tempestade. O passado estava de volta, e era mais real do que ela jamais imaginou. No instante em que Dona Lúcia encerrou a chamada, Ana sentiu que uma nova fase estava prestes a começar. A busca que tanto almejava a levava a um espaço desconhecido. E com um novo desafio à frente, ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Agora, vamos esperar. Em breve a verdade virá até você, disse Dona Lúcia. E naquele momento, Ana entendeu que o encontro com o desconhecido estava mais próximo do que pensava. Seria um caminho de revelações ou a redescoberta de quem realmente era. A dúvida a acompanhava, mas a esperança também. O abismo que parecia se abrir diante dela ressoava com possibilidades. E enquanto a noite caía, uma questão ecoava em sua mente: quem seria essa pessoa que a buscava? A resposta estava mais perto do que ela imaginava. Os minutos pareciam horas enquanto Ana aguardava a resposta do outro lado da linha. A sala estava mergulhada em um silêncio palpável, como se o próprio ar estivesse tenso com a expectativa. Cada batida do seu coração soava como um sinalizador de incerteza. O que Dona Lúcia havia feito? Que ligação era essa? Ana não sabia exatamente o que esperar, mas um misto de esperança e temor pulsava em suas veias. Enquanto olhava pela janela, sentiu o peso da noite que caía. As sombras dançavam nas paredes coloridas da casa e, por um momento, ela se sentiu perdida. O que quer que viesse a seguir poderia tirar o chão debaixo de seus pés ou, quem sabe, devolvê-la a firmeza da verdade? E a verdade, essas palavras que os humanos tanto temiam e almejavam, estava prestes a ser desvendada. Dona Lúcia voltou-se para ela, a expressão mais suave, mas havia uma tensão no seu olhar. Ana, venha aqui. A voz de Dona Lúcia era um chamado, um convite para enfrentar o desconhecido. Ana levantou-se, a ansiedade a guiando como um fio invisível. Quem está na linha? Indagou, a pergunta escapando quase como um sussurro. Dona Lúcia, sem responder, passou a mão pelo cabelo prateado, hoje mais solene do que de costume. Está na hora de você conhecer parte de sua história. A pessoa que vai falar é alguém que ama você, mesmo sem te conhecer. A frase ecoou na cabeça de Ana como um mantra, abrindo portas em seu coração. E então, o telefone tocou novamente. Dona Lúcia atendeu, e Ana pôde ouvir fragmentos da conversa. Palavras como Ana, família e coragem flutuam até seus ouvidos. Cada sílaba trazia uma nova onda de emoção, um turbilhão que a obrigou a respirar fundo para não desabar. Mas o que estava por vir poderia ser uma revelação ou um pesadelo. Você está pronta? Perguntou Dona Lúcia, interrompendo seus pensamentos. Antes que Ana pudesse responder, Dona Lúcia disse ao telefone: ela está aqui, pode falar. Os músculos de Ana se contraíram. O que aquela voz do outro lado da linha traria? Um misto de nervosismo e esperança tomou conta dela. O momento chegou, e tudo o que poderia fazer era esperar e ouvir. Oi, Ana. A voz era feminina, suave, mas havia uma força inegável nela. Meu nome é Sofia. A conexão instantânea fez Ana sentir que algo se movia dentro dela, como se a essência de sua vida estivesse prestes a se manifestar. Você me conhece? Ana gaguejou, o pavor e a curiosidade lutando pelo espaço em seu peito. Na verdade, não me conheço bem. Mas sei muito sobre você. Existem segredos em nossa família que precisam ser revelados. Você merece saber a verdade, disse Sofia, cada palavra balançando a estrutura da identidade de Ana. O que era tão secreto, tão escondido, que ela nunca soube? Ana sentiu a vontade de perguntas tomando conta dela. O que aconteceu com meus pais? Onde estão? Por que nunca me disseram nada? A indignação ardia no tom de sua voz. Sofia suspirou, como se sentisse o peso de cada palavra. Eles foram forçados a se separar de você por sua proteção. E o que vou te contar agora pode mudar tudo. Você é mais forte do que imagina, Ana. E a verdade pode não ser como você espera. A tensão na sala era palpável.
Ana olhou para Dona Lúcia, que estava ao seu lado, a mão firmemente apertada em seu ombro, confortando-a. O silêncio entre as frases de Sofia se transformou em um eco ensurdecedor de promessas e brechas de passado. Te prometo, vou te ajudar a descobrir tudo isso. Mas você precisa estar preparada para o que vem a seguir. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Estaria mesmo pronta para aceitar o que estava perpassando sua história? Uma pergunta pairava no ar, como uma sombra indesejada, e se a verdade fosse mais sombria do que seus medos? Com o coração acelerado, Ana respirou fundo, balançando a cabeça, mesmo que ninguém estivesse vendo. Eu estou pronta, eu quero saber a verdade. E assim, a busca pela verdade começava a formar o caminho do renascimento. O que viria depois poderia ser uma libertação ou uma cadeia, mas Ana percebeu que, pela primeira vez, tinha o poder de decidir seu próprio destino. Mais perguntas estavam por vir e, a cada resposta, sua vida poderia se transformar radicalmente. Então, vamos juntos, disse Sofia, a determinação na voz insinuando um laço que Ana nunca soube que desejava. E enquanto a conexão se estreitava, uma nova dúvida surgiu: a verdade que estava prestes a ser revelada traria esperança ou erguia mais paredes ao seu redor? Uma conexão se formava, mas ao custo de qual parte da sua história? Ana sentiu um frio na barriga quando as palavras de Sofia pairaram no ar. O coração dela disparava, uma mistura de medo e expectativa, como um barco balançando em meio a uma tempestade. A verdade estava à espreita, pronta para se revelar de uma forma que ela nunca imaginou. Como assim, separados por minha proteção? Ana perguntou, tentando entender a lógica daquela situação. Se eles realmente me amassem, por que não me procuraram? Por que foram embora? Sofia hesitou por um momento, a tensão na voz dela se acentuando. Era a única maneira de garantir a sua segurança. Tinha pessoas do passado deles que os forçaram a tomar essa decisão. Pessoas? Que tipo de pessoas? Ana sentia cada palavra, como se um cinto de tensão a apertasse mais e mais. A ideia de sua vida ser moldada por decisões tomadas por estranhos a deixava frustrada. Uma seita, na verdade. Eles acreditavam que você possuía um dom, uma habilidade que poderia afetar os planos que eles tinham. Seus pais lutaram para manter você a salvo, mas isso exigiu sacrifícios profundos, revelou Sofia, a tristeza visível em sua voz. Dona Lúcia, que ouvirá tudo atentamente, inclinou-se para perto de Ana. Querida, você pode não acreditar em mim agora, mas essas coisas que a Sofia está falando têm um fundo de verdade. Eu sempre soube que havia algo especial a seu respeito, algo que a tornava única. Ana estava atordoada. A ideia de um dom, de ser especial, era algo que ela nunca considerará. Sempre se sentirá comum, como apenas mais uma pessoa no mundo. Uma onda de confusão a envolvia, misturando-se com o desejo de saber mais. E qual é esse dom? O que eu realmente sou? Você pode se conectar com as emoções das pessoas ao seu redor. Isso te dá uma visão que poucos possuem. Mas não é algo que vem sem um preço. Eu queria que você estivesse pronta para lidar com isso, respondeu Sofia, sua voz agora mais suave, quase reconfortante. A mente de Ana girava com a revelação. E se tudo o que ela havia vivido, todas as dificuldades, fossem parte de algo maior? Um nó de emoções a fazia sentir-se como se estivesse flutuando entre a realidade e um sonho. A ideia de que isso a tornasse forte a aterrorizava, mas também a encantava. Então, se eu sou especial, o que eu faço com isso? O que devo fazer agora? Ana sentiu uma urgência dentro dela, uma necessidade de entender seu papel nesse mundo cheio de incertezas. Sofia respondeu com firmeza: primeiro, você precisa entender o que isso significa para você. Cada pessoa possui uma verdade interna e você deve descobrir a sua. Eu vou te ajudar nessa jornada, mas saiba, o caminho pode ser perigoso. Ana sentiu um arrepio. A palavra perigoso ressoava como um alerta em sua mente. O que mais ela teria que enfrentar? Uma tempestade de perguntas a assolavam, mas ao mesmo tempo, uma centelha de coragem começava a brilhar. Era hora de se erguer. Estou pronta. Quero conhecer tudo, tanto sobre mim quanto sobre meus pais. Preciso entender.
A determinação da jovem estava palpável, quase como se a sala estivesse vibrando com sua energia. Sofia sorriu do outro lado da linha. Ótimo! A primeira coisa que você precisa fazer é encontrar a chave que abriu essa porta para a sua história. Lembre-se, a verdade não é sempre linda, mas é a única coisa que pode libertá-la. Ana olhou pela janela, agora vislumbrando a noite estrelada. Cada estrela parecia brilhar na promessa de um novo começo. A chave onde eu a encontro? A pergunta escapou de seus lábios, cheia de esperança. Sofia fez uma pausa, sua voz assumindo um tom mais sombrio. Às vezes, a chave está escondida em lugares que já conhecemos. Mas o verdadeiro desafio é que você pode ter que encarar seus maiores medos para encontrá-la. Ana sentiu um frio na espinha. Ela teria que mergulhar fundo em memórias que talvez quisesse esquecer. Ela não sabia se tinha essa força, mas uma coisa era certa, a mudança estava prestes a começar. E enquanto a ligação terminava, um novo desejo queimava dentro dela. O que mais ela descobriria? Quais sombras do passado viriam à tona para desafiá-la? A verdade se aproximava, mas qual seria realmente o custo? Ana estava determinada. A busca pela verdade agora pulsava como uma batida forte em seu coração. A revelação de Sofia sobre sua família e suas origens a puxava para um abismo desconhecido, mas, ao mesmo tempo, iluminava seu caminho. Ela queria todas as respostas, não importava quão dolorosas fossem. A decisão estava tomada, ela enfrentaria seu passado de frente. No dia seguinte, o tribunal se preparava para recomeçar. Ana respirou fundo, vestindo o vestido que sua mãe sempre elogiava. O sol brilhava, e ela sentia que a luz do dia estava conectada com sua determinação recém-descoberta. À medida que os minutos avançavam, ela se sentia mais confiante, como se cada passo rumo ao tribunal a tornasse mais forte. Dona Lúcia estava ao seu lado, uma presença que trazia conforto e força. Lembre-se, Ana, a verdade é sua amiga. Você não está sozinha, disse ela, e essas palavras reverberaram dentro dela. Ao entrar na sala, ela já não era apenas uma acusada, era uma mulher que lutava por sua vida, sua identidade, mais importante, por sua verdade. O juiz a aguardava, e a tensão era palpável. O advogado da acusação estava preparado para disparar, mas Ana não estava mais disposta a se encolher diante do desprezo e do caráter desleal que a cercavam. Quando foi sua vez de falar, ela se levantou, respirou fundo e começou a compartilhar sua história. Mas não somente sua luta e seus sonhos, ela trouxe à tona sua essência, como alguém que falava 10 idiomas e possuía a força de sua herança. A revelação de que ela falava várias línguas agora se misturava à força de suas experiências. Em vez de apenas contar quem era, ela também narrou como lidou com cada obstáculo, os desafios que superou e a busca incessante pela verdade que estava prestes a completar. Eu sou mais do que um rótulo. Eu sou a filha de uma mulher que se dedicou a me oferecer um futuro melhor, disse, sua voz firme e clara. Os olhares na sala mudaram. A indiferença do juiz começou a se desfazer, e a plateia murmurava entre si. A mensagem de coragem e luta que ela transmitia tornava-se contagiante. A cada palavra, as pessoas começavam a ver Ana não apenas como uma acusada, mas como uma guerreira pronta para reivindicar seu lugar no mundo. Então, o advogado da acusação, desarmado pela mudança de atmosfera, hesitou. O que você deseja, Ana Clara? Perguntou, seu tom agora menos sarcástico e mais humilde. Eu desejo a verdade. Queria que todos entendessem que o que me definia não era o que estava sendo falado, mas sim o que eu fiz dela, uma oportunidade de crescer e lutar. Eu sou mais do que a soma de meus erros. Respondeu, e a empatia começou a emergir entre os que a rodeavam. Aquela sala se tornava um lugar de transformação. Quando o juiz começou a ponderar sobre a seriedade da situação, um silêncio pairava no ar. O telefonema que havia mudado tudo mais cedo sobre a possibilidade de testemunhas que poderiam validar sua história agora parecia à beira de se concretizar. Ana sentia seu coração pulsar, mas não de medo, e sim de esperança. Uma nova testemunha estava a caminho. E, com ela, um futuro mais brilhante. Quando a porta se abriu, Ana se virou, lágrimas de emoção surgindo em seus olhos ao reconhecer a figura familiar. Era Sofia, a mulher que lhe dissera que ela não estava sozinha.
O coração de Ana estremeceu. Sofia! Exclamou, a conexão entre elas forte e verdadeira. Sofia subiu ao estrado e começou a compartilhar não apenas sua conexão com Ana, mas também uma parte importante da história de seus pais, a proteção que eles haviam tentado garantir e as dificuldades que enfrentavam. Cada palavra dela trazia verdades há tanto tempo escondidas à tona. Com o passar dos minutos, a sala se transformou. Ana não estava mais sozinha em sua luta, agora havia uma rede de apoio em torno dela. Os olhares que antes eram de desprezo agora se tornaram solidários, acolhendo não apenas Ana, mas também sua verdade. Quando o juiz proclamou, finalmente, que as acusações seriam derrubadas, um rio de alívio correu por Ana. Com lágrimas nos olhos, ela viu sua mãe se levantar da plateia, um sorriso radiante no rosto. O tribunal se tornou um teatro de celebração, e Ana entendeu que, ao se abrir para sua verdade, havia transformado não só a sua vida, mas a de muitos que a rodeavam. Era hora de escrever seu próprio futuro, livre de rótulos e sombras. E assim, à medida que a história de Ana Clara chegava ao fim do tribunal, uma nova jornada se iniciava. Era a jornada de conhecer a si mesma, de entender quem realmente era e onde o dom que possuía poderia levá-la. Agora, mais do que nunca, ela estava pronta para transformar tanto sua vida quanto a vida de outras pessoas ao seu redor. Porque a verdade não a aprisionava, ela a libertava. E quem estava disposto a lutar por ela faria parte dessa jornada magnífica. Esta é a hora de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão incrível. Você precisa fazer essas ações e se manter conectado conosco.